Pessoal, vamos para a terceira parte então aqui da soberania popular, direitos políticos. Estamos então na parte 3, última parte da semana 5, no dia 4. Questão 21. A Constituição Federal consagra a prevalência da democracia representativa. O que significa isso? Que ela tem prevalência no sentido de que ela é mais exercida do que a democracia direta. Então a representativa ela tem prevalência em relação à democracia direta. Perfeito. Fazendo apenas alusão à democracia direta, sem mencionar expressamente os meios pelos quais a soberania popular poderá ser diretamente exercida. Agora aqui ele peca, porque a Constituição Federal prevê, ou seja, ela menciona expressamente os meios pelos quais a soberania popular poderá ser diretamente exercida. Nós temos 3 situações, que é o que? Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então a questão está incorreta. Questão 22. O alistamento eleitoral é obrigatório para os maiores de 18 anos e menores de 70. Então, questão incorreta. Questão 23. O status de cidadão tem 2 dimensões: ativa, que traduz pela capacidade de exercício do sufrágio, e a passiva, traduzida pela legitimação para acesso a cargos públicos. Perfeito? Perfeito. E detalhe, cargos públicos, eles podem ser cargos públicos efetivos ou inclusive os eletivos. Efetivo também, você tem que ser o que? Cidadão. Perfeito? Você tem que estar em dia com as obrigações eleitorais, caso você passe num concurso aí, ok? Então a questão está correta. Questão 24. O analfabeto possui capacidade eleitoral passiva, ou seja, ele pode ser eleito? Resposta: não possui. Perfeito? A ele é facultado votar, mas não pode ser votado. Então a questão está incorreta. Perfeito? Interessante você olhar aqui sobre o direito do sufrágio, que é a capacidade de eleger e de ser eleito, o voto. O voto ele é como se, como que eu posso falar? Então o direito de sufrágio é a capacidade de eleger e de ser eleito, e o voto é o meio pelo qual você se materializa esse direito, vamos dizer assim, ok? Questão 25. Soberania popular é exercida em regra por meio da democracia representativa. Perfeito, em regra é isso. Temos a direta, que é a plebiscito, referendo à iniciativa popular. Vamos lá. A Constituição Federal Brasileira consagra também a democracia participativa ao prever instrumentos de participação intensa e efetiva do cidadão nas decisões governamentais. Prevê instrumentos de participação intensa? Sim. Iniciativa popular pode produzir leis, inclusive. Então, tem essa possibilidade sim aí. Correto? Questão 26. Questão 26 eu coloquei dobro de atenção aí. Por quê? Vamos lá. Caso seja promulgada uma emenda constitucional que autorize o alistamento eleitoral aos que contem com 15 anos de idade, essa norma deverá ser ter aplicação imediata
observando os prazos e procedimentos da legislação eleitoral quanto ao alistamento. Então veja, o que ele está me dizendo aqui? Ele está me perguntando se é uma questão não é trivial e caiu para técnico judiciário. Aqui está me dizendo que nós temos lá que a lei que alterar o processo eleitoral, ela vai entrar em vigor na data da sua publicação e a sua aplicação vai se dar um ano após o início da vigência, de sua vigência. Só que aqui agora não é uma lei, é o que? Uma emenda à Constituição. Então, ela vai ter aplicação imediata por ser uma lei, por ser uma emenda, ou vai ser obedecida aí o prazo previsto para a lei também. Veja aqui que o STF fala sobre isso. A lei, então aqui o artigo 16, né? A lei que alterar o processo eleitoral, que é o caso aí de uma emenda, está alterando o processo eleitoral, não entrará em vigor na data de sua publicação e não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Aqui é uma emenda. Então veja que o STF fala, ó, o STF fixou em 2016 a tese que a palavra lei do artigo 16 alcança também as emendas constitucionais. Perfeito? Então é uma questão muito boa para se repetir em prova, certo? Essa questão aí derruba candidato bom, ok? Então fica aí o alerta. Questão 27. A participação indireta do povo no poder ocorre com a representação. O que significa isso ainda? Representação é o que? O deputado, o senador está representando o povo, o vereador, o prefeito, o presidente. Então a participação do povo no poder ocorre com essa representação, por quem ele elegeu, ok? Nesta, o representante exerce um mandato e não fica vinculado à vontade dos representados. Além disso, o eleito não representa apenas os seus eleitores, mas toda a população de um território, por exemplo, um senador, por exemplo. Desse modo, o mandato é considerado livre e geral. Perfeito. É o que prevê aí a doutrina. Veja só aí o autor que ele vai dizer aqui, José Afonso da Silva. Já com relação à liberdade, nas próprias palavras de José Afonso da Silva, o mandato é livre, porque o representante não está vinculado a seus eleitores, dos quais não recebe instruções, porque juridicamente exprime nos atos de governo a sua própria vontade, ok? Ele representa o povo, mas ele vai representar não só aqueles que o elegeram, mas vai representar a toda uma população aí relativa aí a um território, ok? Então tá correta a questão. 28. A legitimação do domínio político passa pelo exercício da cidadania, que não se restringe ao direito de votar e ser votado. Perfeito. Mas envolve também o direito de participar da vida democrática do Estado. Por exemplo, iniciativa popular. O que deve ser feito apenas indiretamente ou exclusivamente por meio de associações de classe e partidos políticos. Apenas indiretamente ou exclusivamente, também indiretamente, ou pelos representantes, ou aqui ele vai falar somente por meio de associações e partidos políticos. Não. Então não tem essa exclusividade. Ele pode ser uma iniciativa popular, juntando um monte de eleitores aí para a iniciativa de uma lei. Então não tem essa necessidade de ser representado por associação ou partido político. A questão está incorreta.
Questão 29. Embora a Constituição Federal determine que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, a doutrina mais abalizada não faz distinção entre sufrágio e voto. Resposta errada, porque, veja só, o direito de sufrágio é a própria essência do direito político, então, expressando-se pela capacidade de eleger e ser eleito de uma forma geral, participar da vida política do Estado. Então, o direito de sufrágio é o que? Participação na vida política do Estado. Seu sufrágio é o direito em si, o voto é o exercício desse direito e o escrutínio, ok? Então, o modo como exercício se realiza é o voto. Então, a Constituição consagra como cláusula pétrea o voto direto e a periodicidade nas eleições, o sufrágio universal, que é o direito de participar na vida política do Estado, e o escrutínio secreto, ok? Então, questão... Ó, aqui coloquei certo que está errado. Questão errado. Tem sim essa diferença, perfeito? A hora que eu fui escrever sem querer escrever é certo, mas é errado. Questão 30. O direito de voto nos plebiscitos e referendos, o direito de propor ação popular e o direito de organizar e participar de partidos políticos caracterizam direitos políticos positivos. Então, direito de voto positivo, plebiscito positivo, referendo positivo, direito de propor ação popular positivo, direito de organizar positivo, participar de partido positivo. Correto, questão correta. Veja só a definição. Direitos políticos são caracterizados por assegurar a participação dos cidadãos na vida política do Estado e nos negócios políticos do governo. O direito de voto nos plebiscitos e referendos, a prerrogativa de propor ação popular e o direito de participação nos partidos políticos são instrumentos que garantem a participação do indivíduo no processo político. Por sua vez, os direitos políticos negativos consistem em normas constitucionais que impedem a participação do cidadão no processo político. Então, essa é a diferença entre os dois. Um assegura a participação e o outro impede a participação. Perfeito? Questão correta, então, portanto, aí, ok? Porque são aí direito, então aqui como são assegura a participação, voto, plebiscito, referendo, direito de propor ação popular, assegura sim a participação, então está correto. E assim a gente termina mais uma bateria, aí termina essa aula referente a esse dia aí. Beleza, meu povo? Vamos lá, continuar.